Olá, olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Café com Rive e, como a gente viu no vídeo anterior, agora a gente vai começar a falar de animação e muitas coisas que envolvem animação. E a principal é o modo Animate, que a gente já viu que o Rive se divide em modo Design e modo Animate. Para você alternar para o modo Animate, basta você apertar Tab ou vir aqui em cima em Animate e clicar. E a gente já viu que o que aparece quando a gente clica no modo Animate, a primeira coisa, né, é essa parte aqui embaixo, provavelmente a sua, por padrão, vai abrir já numa State Machine, que tem esses nodos aqui, tem umas coisas interessantes acontecendo. Isso aqui é onde a gente monta as interações, mas a gente não vai se preocupar com isso aqui agora. Então, para aparecer uma timeline aqui, né, o que a gente já está mais acostumado para animar, é só clicar numa timeline, que por padrão já vem aqui, é uma timeline 1 criada, e agora sim, você vai notar que a gente tem uma coisa bem mais familiar aqui. E a timeline tem algumas regiões aqui, né? Tem alguns botões aqui em cima, que a gente vai ver alguns deles nessa sequência dos próximos vídeos. Aqui a gente tem um espaço em branco, que é onde aparecem as camadas, né? Conforme a gente adiciona animações a uma timeline, é onde essas camadas vão começar a aparecer. E aqui é a linha do tempo, então eu posso clicar aqui nessa agulha, né? Nesse playhead, e movê-la para lá e para cá. Por padrão, você vai notar que as timelines têm 1 segundo de duração, mas a gente já vai ver um pouquinho mais disso aqui em breve. Então aqui agora eu tenho um retângulo que eu desenhei e eu adicionei uma animação super simples nele para a gente começar a ver alguns dos elementos que aparecem quando a gente adiciona animação, né? Então aqui, como eu disse, apareceu o retângulo e aqui apareceram uns keyframes de posição que eu coloquei. No caso, eu estou animando a posição X desse retângulo. Você pode ver que aqui ao 1 segundo eu tenho uma posição e aqui aos 0 segundos eu tenho outra posição. E agora, para eu tocar essa animação e ver o que está acontecendo, eu posso clicar nesse botão play aqui. E aí você vai ver que ele vai tocar a animação do início ao fim. Se eu clicar no play novamente, ele toca a animação novamente. Se eu clicar play e clicar play de novo, ele pausa a animação. Eu posso pausar em qualquer momento que eu quiser. Eu posso pegar o meu playhead também e mover de volta para o começo e tocar essa animação. Além de apertar o botãozinho play aqui, a gente também pode usar a barra de espaço, que é um atalho que você vai estar usando bastante aí para tocar suas animações e funciona da mesma forma. Eu posso apertar para dar play e também para pausar. E aí a agulha vai parar onde quer que ela esteja. Além disso, você também pode navegar aqui pela linha do tempo, né, usando os atalhos, que é o vírgula e o ponto. Ou onde tem esse caractere engraçadinho, que parece uma seta, né? Eu não sei exatamente do que chamar esse caractere, mas é o ponto e a vírgula que tem também aquelas setinhas ali. Então a vírgula vai voltar de 1 em 1 frame e o ponto vai avançar de 1 em 1 frame. E se você quiser ver uma lista desses atalhos, né, basta você clicar nesse íconezinho aqui, ó. E aí aqui, Move Playhead, tem uma lista de todos os atalhos que você pode usar. Então o que eu te mostrei agora foi o do ponto e vírgula, que vai ou avança, que avança ou volta um frame. E a gente também tem o Shift ponto vírgula, que faz isso em 10 frames. E aí tem o Command Shift não sei o que também. Eu te encorajo a explorar esses atalhos aqui depois que a gente começar a animar, para você já começar a pegar o jeito do negócio. Porque os atalhos ajudam a gente a animar mais rápido e é uma maravilha. Outra coisa importante que eu já queria tocar nesse vídeo básico aqui de timeline são os tipos de animação. Atualmente no Rive, uma timeline pode ter até 3 tipos de animação, no caso, um de 3 tipos de animação. E a gente pode ver quais tipos são esses nesse ícone aqui do lado do play. Então se eu abrir, você vai ver que por padrão a minha timeline é one shot. O que isso significa? Ela vai tocar do início ao fim uma vez. E se eu clicar aqui, né, não precisa clicar porque já estava, você vai ver que a hora que eu tocar, ela vai parar de tocar e não vai tocar mais. O outro tipo de animação é o loop e o outro é o ping-pong. A diferença entre eles é a seguinte, a loop, eu vou tocar aqui para você ver, e o que ele vai fazer é, quando ele chegar no fim, ele volta do começo e toca de novo indefinidamente. Então isso aqui vai loopar para sempre. E o ping-pong também é um tipo de loop, só que em vez dele voltar para o começo, quando terminar de tocar, ele vai começar a tocar de trás para frente. Então, repara que o playhead ali, né, tá indo de um lado para o outro, não é uma bolinha de ping-pong mesmo, por isso o nome. Com o tempo e com a experiência, você vai descobrindo, né, qual tipo de animação é melhor para o que você está tentando fazer. O loop, o ping-pong e o one-shot são todos muito úteis e às vezes, né, dependendo do loop que você quer fazer, algum vai ser melhor do que o outro. Depende muito do que você está fazendo. E para finalizar esse vídeo, eu quero te mostrar a duração. Então se você clicar nesse 000, né, aqui onde mostra a duração atual de onde está o playhead, você vai abrir um menuzinho e você pode personalizar algumas coisas da sua timeline. Primeiro, ele vai mostrar a duração, né, o tempo atual nesse current aqui. Se eu mudar essa setinha, você vai ver que vai mudar aquele valor. Embaixo, a gente tem a duração dessa timeline. Por padrão, ela tem 2 segundos, né? Aliás, 1 segundo, desculpa. E eu vou mudar aqui, por exemplo, para 3 segundos.
E você vai notar uma coisa logo de cara. Essa barrinha aqui, ela diminuiu, né? Parece que deu um zoom assim, porque agora nossa timeline tem 3 segundos, mas eu só tô vendo até o 1 aqui. Então, para você navegar nessa timeline, você pode usar essas barrinhas aqui para dar um zoom, para dar um scroll pro lado, pro outro, né? Quando você tem uma timeline muito comprida ou você tá com um zoom muito assim pertinho dos keyframes, você pode usar isso aqui para navegar. E você também pode usar os atalhos, né? Se eu segurar Command ou Ctrl no Windows e usar a rodinha do mouse, eu vou dar um zoom in e um zoom out aqui na minha timeline, e eu posso segurar a barra de espaço, clicar e arrastar para usar como se fosse a mãozinha, né? Então eu posso ir arrastando. Inclusive, o botão do meio do mouse também funciona aqui para a gente dar scroll na timeline. Então eu só vou voltar isso aqui para 1 segundo de volta, só para te mostrar o próximo item, que é Playback Speed, que é a velocidade da reprodução. Então, basicamente, por padrão, a velocidade da reprodução vai ser 1x, que é em tempo real, mas a gente pode mudar isso aqui, por exemplo, para 2x, e agora se eu tocar minha animação, você vai ver que o quadrado está indo 2 vezes mais rápido. Eu posso até fazer 10x, e agora ele está indo 10 vezes mais rápido, tocando, indo e voltando essa minha animação. E ele está indo e voltando porque o tipo da animação está em ping-pong que a gente tinha alterado, né? Mas, inclusive, eu posso colocar 0 vezes, e aí ele não toca a animação, né? Fica 0 de velocidade. E eu também posso colocar uma velocidade negativa, então eu posso botar -1 e agora ele vai tocar ao contrário. É difícil de perceber nessa animação específica, né? Porque ele tá sempre indo e voltando, mas confia em mim, ele tá indo ao contrário. As outras duas opções que a gente tem nesse menu, Snap Keys e Quantize, a gente vai ver em mais detalhe no futuro. Mas para você já saber e matar sua curiosidade, Snap Keys é onde você define quantos frames vão ter dentro de 1 segundo. Aqui no caso, por padrão, vem 60 frames por segundo. Mas, cuidado, porque a animação na web não é que nem a animação para vídeo. Então aqui a gente não está animando em frames por segundo, a gente está animando em milissegundos. Mas mesmo assim, a lógica de vídeo ainda se aplica, e se você quiser, né, fazer uma animação em 60, 30, 12 frames por segundo, ainda é possível aqui. Mas saiba que lá na web, no navegador, a animação está tocando sempre em tempo real, no máximo de frames por segundo que ela consegue a todo momento. Então, frames por segundo é um conceito um pouco mais abstrato aqui no Rive, mas a gente vai explorar isso um pouco mais em detalhe depois. Mas o Snap Keys, saiba que serve para você definir quantos frames tem entre cada segundo. Então, aqui numa timeline, de 1 segundo, eu tenho 60 frames, porque eu tenho 60 frames por segundo. Mas se eu quiser colocar, por exemplo, aqui 5 frames por segundo, agora você vai ver que dentro desse segundo eu tenho só 5 frames diferentes. A utilidade disso a gente vai ver no futuro. Por enquanto, não se preocupa. Mas saiba que essa opção está aqui, mas mesmo se eu tocar, você vai ver que a animação não vai tocar 5 frames por segundo. Então depois a gente vai ver como a gente faz isso, mas eu queria matar sua curiosidade já. Então esse foi o básico do básico do básico da timeline. A gente ainda vai ver bastante coisa nos próximos vídeos, então eu te vejo lá. Não esquece de marcar esse aqui como gostei pra ficar lá na sua checklist, né? Pra dizer que você já assistiu esse vídeo, que você não precisa assistir de novo, ou precisa, né? Você que sabe. Mas aí vai de você. Te vejo no próximo, valeu!